Isso. Então, boa noite mais uma vez, pessoal. Muito bem-vindos. Obrigada pela presença e bem-vindo também a quem estiver ouvindo a gravação, que não pôde participar aqui no ao vivo. E hoje nós temos um tema assim maravilhoso, que certamente é muito um tema que traz muitas dúvidas a todos nós, porque ele fala dos relacionamentos especiais e do instante santo, e certamente no momento que nós nos identificamos como corpos individuais e personalidades individuais, nós estamos envolvidos em relacionamentos especiais, porque a gente já vem ao mundo através de relacionamentos especiais. E Jesus vai nos trazer hoje, nesse capítulo que é todo ele dedicado ao instante santo, o que o instante santo tem a ver, ou pode fazer, pelos relacionamentos especiais. Estou recebendo aqui ainda o pessoal. E antes da gente iniciar, então, essa leitura comentada, para vermos o que Jesus tem a nos dizer sobre esse tema, vamos fazer a nossa internalização, nosso momento de entrega, de aquietamento, que a gente pode buscar através de uma respiração mais pausada, uma concentração de trazer os pensamentos para o momento do agora, para dessa forma oferecermos o melhor da nossa capacidade de aprendizagem ao Espírito Santo, para que ele seja nosso professor nessa hora de estudo, que ele nos oriente e nos traga aquilo que nós precisamos aprender, pois esquecemos disso através desse tema de hoje. E assim, colocando mentalmente a nossa meta de que esse estudo seja realmente um meio oferecido ao Espírito Santo para que ele chegue a nós, nós estamos prontos, então, para vermos o que Jesus nos traz nessa sessão. Repetindo, estamos no capítulo 15, sobre o instante santo, na sessão 5, que é o instante santo e os relacionamentos especiais, na página 330. E nós iniciamos, então, agora essa leitura, que ela se inicia no primeiro parágrafo, dizendo: o instante santo é o instrumento de aprendizado mais útil do Espírito Santo para te ensinar o significado do amor. Lembrando que no ego nós não conhecemos o amor, porque ao nós nos separarmos na nossa consciência do amor de Deus, nós esquecemos do Pai, ou seja, nós esquecemos do amor. Então, o instrumento mais rápido ou mais eficiente que o Espírito Santo tem para trazer à nossa mente a lembrança do amor de Deus é o instante santo. Então, o instante santo é um recurso de aprendizagem do Espírito Santo, que no céu, o instante santo é o eterno agora. Então, lá não há divisões, mas para nós, para a nossa aprendizagem, nós precisamos ainda de instantes, porque na nossa culpa a gente cai fora dos instantes ainda, a gente cai em devaneio mental novamente, então precisamos de muitos instantes para o Espírito Santo nos trazer a lembrança do amor. O seu propósito do instante santo é suspender inteiramente o julgamento. E a gente já viu, pelos estudos anteriores, que nós não
temos a menor capacidade de julgar o todo, porque a nossa visão é limitada. Nosso alcance do que estamos cientes é tão limitado que nós nunca temos o conhecimento do todo, então nós não podemos julgar. Só que na nossa natureza, aqui na ilusão, ela foi feita através de julgamento, então nós não conseguimos ficar sem um julgamento dentro do ego. Então, como que a gente pode suspender esse julgamento? Dentro do ego não conseguimos, mas no instante santo, o instante santo é um instante de um intervalo no tempo no qual o julgamento é totalmente suspenso, onde não há julgamento, há simplesmente a experiência do amor de Deus. Por isso que ele diz que o instante santo é um instrumento de aprendizagem, porque é lá no instante santo que nós vamos aprender o que é o amor. Nada que venha do ego, por mais que pareça ser amor, vai nos ensinar o que é o amor de Deus. Mas o instante santo, sim. Por quê? Porque ele suspende o julgamento, e sem julgamento que volta a nossa consciência é o amor de Deus, porque ele está dentro de nós. Ele não precisa ser buscado. Ele só precisa estar por nós mesmos liberados daquilo que nós colocamos à frente dele, daquilo que colocamos, do que nós colocamos à frente dele para obstruir ele, nossos próprios julgamentos. Se no instante santo não há julgamento, a lembrança de Deus volta naturalmente nele, nesse intervalo de tempo. O julgamento sempre se baseia no passado, pois a experiência passada é a base sobre a qual julgas. E aqui nem há o que argumentar de diferente disso. Obviamente que 100% dos nossos julgamentos é baseado no passado. Porque se não houvesse passado, que argumentação nós teríamos para julgar? Julgar o que se não houvesse passado? Então, 100% todo julgamento é baseado no passado. Por isso que também no instante santo, que é um instante fora do tempo, que ele transcende o tempo e espaço, no instante santo não há julgamento. Fora do instante santo, na volta do tempo e do espaço, aí sim entra o julgamento, e o julgamento, então, ele se baseia 100% sempre no passado. A argumentação ou o fato sobre o qual nós julgamos é sempre o ocorrido. E o ocorrido é do passado. Seja na nossa percepção, seja aparentemente lá fora, não importa. É sempre algo que já aconteceu, que a gente julga. O julgamento vem a ser impossível sem o passado, pois sem ele não compreendes nada. Então, como que eu poderia julgar qualquer coisa que fosse aqui no mundo sem o julgamento? Sem o julgamento, aqui, no sonho, nós não conheceríamos nada. Como que eu saberia que eu sou um ser humano sem passado, sem passado? Ou como que eu reconheceria, sei lá, uma casa, uma propriedade, ou uma outra pessoa, um animal? Enfim, 100% do nosso conhecimento, entre aspas, conhecimento da nossa experiência dentro do sonho, ela foi adquirida no passado. Ela foi se somando a experiências passadas e trazida à memória presente, e é sobre isso que nós julgamos. E sem esse, se nos dermos, se fosse dentro do ego e dar um lapso total de memória para não lembrar absolutamente nada, tal condição nos faria não compreender nada. E isso é uma lógica absoluta, isso nem precisa argumentar a favor disso, porque nem há como ser diferente. Não farias nenhuma tentativa de julgar, se não houvesse passado, porque seria bastante evidente para ti que não compreendes o que as coisas significam. Sem passado, como que eu poderia compreender absolutamente nada? Um computador, uma mesa, uma cadeira, se não houvesse um passado. O próprio corpo, se não houvesse passado, de repente, uma consciência apenas presente ali, como que poderia compreender? Tens medo disso? Então, tens medo, né, de não ter o passado?
porque acreditas que sem o ego, tudo seria o caos. No entanto, eu te asseguro que sem o ego, tudo seria amor. Então, sem o ego, tudo seria Deus, amor, de volta à consciência do céu. Só o céu é real. Então, nós temos medo do passado porque nós ainda temos apego ao ego, porque sem passado não há ego. Mas sem passado só Deus existiria. A Janeide levantou a mão. Ingrid, esses dias eu estava lendo um livro do Jiddu Krishnamurti e ele falou que o amor, não o amor do ego, mas o amor que a gente não conhece, ele é a única coisa eternamente nova. Ou seja, não tem passado, não tem futuro. Aí eu fiquei pensando, é o instante santo, né? É o Você olhar, instante santo. você olhar para o teu irmão Uhum. e não ver passado nele. É uma eterna união, Perfeito. né? Aí o ego diz, se tu olhar para o teu irmão sem passado, tu não vai ver nada, porque o corpo está no passado. E Jesus diz, tudo seria amor. O que nós veríamos no nosso irmão se não trouxéssemos uma lembrança passada para ver um corpo? Nós veríamos o Cristo, nós veríamos só o amor. Nós não veríamos isso que nós projetamos. E sim, é um novo a cada instante, tá certo, Janeide? Obrigada pela colocação. Continuando aqui no 2, o passado é um instrumento de ensino principal do ego. Né? Obviamente, pelo que a gente viu, né, o ego ele não existe sem passado. Então, o principal instrumento de aprendizagem do ego é o passado. Pois foi no passado que aprendeste a definir as suas próprias necessidades e adquiriste métodos para satisfazê-las em teus próprios termos. Então, a história da evolução entra aqui, enfim, todo tipo de passado, todas as necessidades feitas por nós, pelo nosso ser, elas se baseiam no passado e as soluções delas também foram feitas no passado. Nós temos dito que limitar o amor a uma parte da filiação é trazer a culpa para os teus relacionamentos e assim fazer com que sejam irreais. Então, um relacionamento onde entra a culpa, ele não é relacionamento, porque ele não compartilha. Porque a culpa, ela é o contrário do compartilhar. A culpa separa. Então, e ele está dizendo aqui que um relacionamento trazido a uma parte da criação, o que é isso? Um relacionamento limitado, que não é para o Cristo, que não é a todos os seres, que é apenas a um aspecto, apenas a uma pessoa, ou apenas a um animal, a um bicho, a uma coisa. Enfim, o limitado. Então, o relacionamento, aquele que se limita a uma parte e deixa de fora o outro, esse automaticamente ele vai sofrer de culpa. Por quê? Como ele colocou aqui, porque, na verdade, ele vai trazer culpa porque justamente deixou a completude de fora, a magnitude que a gente estudou, a pequenez e a magnitude. Num relacionamento limitado, é um relacionamento de pequenez, não de magnitude, ele não é do todo. E se ele não é do todo, ele deixou algo de fora. Se deixou algo de fora, bate a culpa justamente por ter deixado algo de fora. E se bateu a culpa não é de Deus. E só o que Deus cria é real. Então, esse relacionamento não é real. Então, não é um relacionamento verdadeiro. É uma ilusão de um relacionamento. É uma fake news. Não é verdadeiro. Se buscasses separar certos aspectos da totalidade e olhar para eles de forma que satisfaçam as tuas necessidades imaginárias, estás tentando usar a separação para salvar-te. Não se busca separar. Se nós queremos um amor especial, se nós queremos aumentar o amor com aqueles relacionamentos locais, entre aspas, nós amamos,
porque eles suprem certas necessidades nossas, a gente fez essa aliança e esse é bom para nós, então eu quero separar ele de todo o resto. Esse eu quero para mim e o outro afastado. Se nós buscamos fazer isso, nós estamos buscando a separação, nós estamos buscando o isolamento como nossa salvação. E salvação pode ser aqui também trocado por nossa paz, ou pela volta da sanidade nossa. Mas a paz também substitui muito bem aqui a palavra nesse contexto da salvação. Então, como que eu posso voltar a estar em paz se, como filho de Deus, nós fomos criados para estar cientes do todo, se eu preferir, ao invés de estar ciente do todo, me relacionar apenas com um aspecto, com uma parte, e deixar o resto de fora. Lembrando, e isso eu lembro a cada vez quando a gente lê esse tipo de texto, que o curso está falando da condição mental, do pensamento, porque, obviamente, que no relacionamento comportamental não se aplica, porque o comportamento já é só da figura projetada, da imagem projetada do corpo. O comportamento é dentro do corpo. O que é na mente? A comunicação. Então, se eu buscar na mente cortar a comunicação ao amar certas pessoas e não querer me relacionar com as outras, eu estou cortando com a totalidade da comunicação. E com isso, eu estou buscando a salvação dentro apenas daqueles relacionamentos. Esses é para me satisfazer. Esses é para me trazer a alegria e a paz, que aqui seriam sinônimos da salvação. E como que eles poderiam fazer isso se o medo já entrou nesse relacionamento? Medo por quê? Porque tem uma coisa que foi deixada de fora, e a minha mente sabe disso, porque a minha mente é completa. Embora eu esteja ciente apenas também de uma parte da mente. Mas deixei de amar um outro aspecto de mim mesmo. Como que isso não vai trazer medo? Como que eu não vou me sentir medo? E aí, isso vai me trazer, vai me deixar fora da paz, fora do reino da paz. Como, aqui no 2:4, como então poderia a culpa não entrar no seu meu relacionamento? Não no comportamental, gente, de novo, Jesus não está falando aqui de corpos, ele está falando de mente, do ser, porque a mente é real, o corpo é só uma imagem projetada. Então, como então poderia a culpa não entrar na mente se eu deixei certos aspectos de mim mesmo, que são aparentemente aqui os outros corpos, as outras pessoas, fora do meu relacionamento? Pois a separação é a fonte da culpa, e apelar para ela em busca de salvação é acreditar que está sozinho. Então, o que é a fonte da culpa? A ideia de separação. Nasceu com a crença da separação de Deus e desde então se repete aqui no sonho, no relacionamento separado com meus irmãos. E aí, certamente, se essa é a nossa condição da mente, nós vamos nos sentir sozinhos. E isso também todos já sentiram. Por mais que aparentemente se diga num relacionamento estável, amoroso, 100% perfeito, mas quem que já não teve uma experiência de achar na sua mente que estava sozinho, a sensação de estar sozinho? E Deus não nos criou para sermos sozinhos. Deus nos criou na interação do todo, íntegros. Então, como poderíamos ser felizes sozinhos? Estar sozinho é ser culpado. Novamente, por que eu vou me sentir sozinho culpado? Porque em algum lugar na minha mente eu sei que eu sou o todo, que eu sou o Cristo. E se eu estou sozinho, cadê meus outros pedaços? Onde está o resto de mim? Eu só estou ciente de uma parte. Então, por isso que bate a culpa. Ah, então eu joguei fora o resto. Eu só quis ficar ciente dessa partezinha que eu chamo eu, e o resto eu afastei. O resto eu disse que não faz parte de mim, o resto é os outros.
Então, isso traz culpa. Pois sentir-te sozinho é negar a unicidade do pai e seu filho, e assim atacar a realidade. Porque o pai, ele só se relaciona com o filho, ele só tem um filho. E tudo o que nós conhecemos de aspectos separados, de seres separados, ainda são parte do único Filho de Deus, do Cristo. Então, Deus se relaciona com o Filho, ou então um relacionamento não é real. Se existe um outro relacionamento parcial que não atenda a todos, então não é relacionamento. Então, ou então na linguagem aqui do curso, é um relacionamento especial, porque ele não é total. E Deus não pode se relacionar com apenas aspectos de si, porque isso ele decretaria necessariamente a separação do Filho de Deus. E Deus não pode fazer isso, porque como que ele pode se separar em si mesmo? Porque o Cristo ainda está em Deus. Nós ainda estamos em Deus. Como que nós poderíamos admitir que nós estamos fora do meu irmão, que meu irmão está separado de mim, se o irmão ainda está em Deus tal quanto eu? Porque Deus só criou, só se estendeu a si mesmo ao Cristo. E tudo que vive faz parte da vida de Deus. Tudo que vive vem do Cristo. Então, por isso que não há como pensar estar separado e não atacar a realidade. E essa realidade, e esse ataque certamente traz culpa. Isso justifica porque, em graus diferentes, todos sentem uma inadequação de existencialismo. Todos, quer estejam cientes de forma mais vívida ou menos lúcida, todos já passaram e passam por um sentimento de que algo não está completo. Esse sentimento de inadequação, de falta, de ausência, ou de saudade, ou de incompleteza, de medo. Medo porque eu joguei, separei, joguei para fora o que era meu, e agora isso pode me atacar de volta. Então, tudo o que nós sentimos, aparentemente o ego nos diz, não, tu é um ser separado e o que tu está sofrendo aqui é uma injustiça. Não é injustiça, é o resultado natural de um pensamento insano. Um pensamento de separação não poderia ter dado em outra coisa. E o recurso, o remédio para curar esse sentimento de separação é a volta da consciência da unicidade, aceitar de volta de novo a totalidade do nosso ser, e não só um diminuto aspecto. Mas quem vai nos trazer isso de volta é o Espírito Santo. Isso não cabe a nós cabe aceitar do Espírito Santo. Porque nós somos os pacientes, nós somos o doente. O Espírito Santo é o doutor, é o médico que traz o remédio. Nós precisamos do remédio da expiação. E o Espírito Santo tem essa dádiva de trazer de volta à nossa mente a consciência do Cristo, de que nós somos todos o Filho único de Deus. Isso o Espírito Santo nos traz de volta, mas nós precisamos permitir. Mas voltando aqui no 2, o passado é um instrumento acho que é no 2, né, pessoal? Que nós até me perdi aqui, mas eu acho que é assim. O passado é um instrumento de ensino principal do ego. No 13. Não, isso no 3, porque nós paramos em compreender. É o 2, no 3, sim. Não, nós já vimos aqui que sentir-se sozinha é negar a unicidade. Nós vimos no fim do 2, no 3, desculpe. É o 2, 4, Ing. No 2, 4. 4. Como Não, então já poderia passou. a culpa não entrar na separação? Pois a separação é a fonte da culpa e apelar para ela em busca de salvação é acreditar que está sozinho. A gente já tinha visto isso, sim. Então, estar sozinho é ser culpado, pois sentir-se sozinho é negar a unicidade do pai e de seu filho e assim atacar a realidade.
Então, é isso que nós acabamos de explicar, que a gente já tinha visto. E, em continuação, aqui no 3, não podes amar parte da realidade e compreender o que o amor significa. Porque o amor é de Deus, nós não fizemos o amor. O amor vem de Deus. Como que eu posso atacar uma parte da realidade e querer compreender o amor? Então, ou eu preencho as condições do amor, e a condição do amor é a unicidade, ou eu não compreendo o amor. Se queres amar de modo diferente de Deus, que não conhece amor especial, como podes compreender o amor? Se eu escolho amar individualmente, separado, parcialmente, a uns aspectos sim, a outros não, ou de diversas formas de amor, como o ego prega. O ego prega que tem amor entre pessoas, o amor de casais, o amor de pai e filhos, então ele tem até de irmãos. Então, várias formas diferentes de amor. Então, se eu quero amar diferente de Deus, como que eu posso compreender o amor se o amor só vem de Deus, só Deus que é a fonte de amor? Então, se a minha forma de amor é diferente, certamente que não compreendo o amor. Acreditar que relacionamentos especiais, com amor especial, podem te oferecer a salvação, é acreditar que a separação é salvação. Então, é acreditar que algum ser, que um aspecto do Filho de Deus separado pode me dar salvação. Ou seja, é a completude do meu ser, que eu posso preencher isso com apenas um outro aspecto de ser do Cristo. Eu sou uma individualidade e uma outra individualidade pode preencher isso. Mas isso também ainda é só um aspecto, ainda não é a totalidade. Então, esse é o engano do relacionamento especial. Pois é na completa igualdade da expiação que está a salvação. Então, o que é a expiação? O reconhecimento ou a volta da consciência do ser que nós somos, do ser que Deus criou, do Filho de Deus. Então, a volta dessa consciência, isso é o retorno ao reino de Deus, a volta da nossa consciência. Por isso que a expiação, ela é a consciência da igualdade. Então, na completa igualdade da expiação, é ali que está a salvação, ou é ali que está o retorno da nossa mente à paz. Ali está o retorno nosso ao reino dos céus. Pois é na completa igualdade que está a salvação. Como podes decidir que aspectos especiais da filiação podem te dar mais do que outros? Que argumentação, ou que fundamento, que base que nós temos para decidir qual parte de um filho de Deus pode me oferecer mais que o outro? Como que eu posso julgar que eu sei escolher isso? Ou que isso pode, de fato, me satisfazer? O passado te ensinou isso. Olha aí de novo as lembranças. Por que eu sei dos relacionamentos? Por que eu sei constituir a família, dar continuação, se isso não está dentro do tempo e do espaço? Se isso não é uma memória do passado? Porque o aspecto de um mundo físico não poderia acontecer sem o tempo e sem o espaço. Então, certamente, o passado nos ensinou, seja pela crença da forma de criação que for, se for por evolução, ou seja da forma como acreditamos que foi, mas sempre foi baseado no passado, para nós chegarmos à consciência que temos hoje. Entretanto, o instante santo te ensina que não é assim. Então, no instante santo, esse passado, essa crença, ela é rompida. É um intervalo
dentro do tempo. O instante santo é fora do tempo. Mas ele corta o tempo, ele abre uma brecha entre o passado e o futuro. Porque o que é o tempo? Ele é um passado, o presente, que é aquela ponte, a diferença entre passado e futuro, nós chamamos de presente no tempo. Sempre a diferença do que já passou e do que vai vir. Então, esse é o presente. O que o instante santo faz? Ele corta isso, ele transcende isso, ele vai além da ideia de passado. E se não existe tempo, não existe passado. Se não existe passado, não existe o meu aprendizado. Então, o ego vai dizer assim, então vai ser o caos, vai ser o teu fim? Jesus garante, não. Se nós não tivermos mais o passado para estar na nossa memória, e nem o tempo, nem o futuro, o que vai voltar à nossa consciência? A memória de Deus e do Cristo, a memória do que nós somos, porque isso está em nós, porque isso nunca nos deixou. Não bastou a nossa ideia de separação para nós perder isso. Nós nunca perdemos a consciência de quem nós somos, nós apenas esquecemos ela. Ela apenas está oculta de nós porque nós botamos outros pensamentos em cima dela, mas ela nunca nos deixou, porque ideias não deixam sua fonte e nós somos um pensamento pensado por Deus. E se ideias não deixam sua fonte, nós somos um pensamento pensado por Deus, nós não deixamos a mente de Deus, nós estamos lá. Se estamos na mente de Deus, os pensamentos de Deus são nossos. E no momento que nós tirarmos o passado e o tempo, o espaço que está obstruindo esse conhecimento, é essa memória que retornará. E no instante santo isso acontece. No instante santo é um instante onde a memória de Deus que volta à nossa memória, e não aquilo que nós aprendemos do passado. Devido à culpa, todos os relacionamentos especiais têm elementos de medo. É por isso que variam e mudam frequentemente. Então, por que nós estamos sempre saltando de um relacionamento para outro, buscando outra completeza, embora que alguns, de repente, mãe e filho, dura não o relacionamento em si, mas o aspecto de ser isso para a vida toda, outros tipo de trabalho duram algum tempo, o amor, o romance pode durar, às vezes, um pouco mais, outros menos, mas devido à culpa, porque algo foi deixado de fora, porque não é um relacionamento completo, então ele sente culpa, então ele vai trazer medo. E se vai trazer medo, o que o medo nos obriga? Fugir e buscar outro. Fugir e tentar preencher mais adiante, porque esse ali tem aspectos que podem me ferir. O medo faz isso. Eles se baseiam, então, esses relacionamentos especiais, eles não se baseiam apenas em amor imutável. O amor dentro do ego ele é totalmente imutável. Ele hoje pode ser amor, amanhã, se não for preencher as condições que ele estabeleceu, ele vira ódio. Se ele preenche as condições às quais ele foi determinado que ele seria amor, aí ele é um amor sagrado. E se não preenche, ele é um ódio. Então, o ego vê assim. E por isso que ele não é um amor imutável. E lembra-se que se Deus é amor e só Deus existe, então só o amor de Deus existe. E Deus é imutável. O ego não conhece o amor imutável. E o amor, ali onde entrou o medo, não merece total confiança porque não é perfeito. Porque tem amor e medo, então não é mais a perfeição, não é mais imutável. Tem um cantinho de medo também, é amor, mas tem também medo. Então tem resíduos de amor, mas tem medo, então ele não merece confiança. Em sua função como intérprete, né, do Espírito Santo, ele está falando aqui, em sua função como intérprete do que fizeste, o Espírito Santo usa os relacionamentos especiais que escolheste para dar apoio ao ego, como experiências de aprendizado
que apontam para a verdade. Então, esta é a coisa mais linda que podemos aprender para os relacionamentos especiais. Oferecer eles ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo usa eles para nos trazer experiências de aprendizagem sobre a verdade. Sob o seu ensinamento, todo relacionamento vem a ser uma lição de amor. Uma sala de aula onde nós vamos voltar a aprender a ser e a lembrar do amor. O Espírito Santo tem a capacidade de transformar todo relacionamento especial nesse relacionamento santo. Até continuando aqui, ó. O Espírito Santo sabe que ninguém é especial, né? Que ninguém é mais ou menos que o outro. No entanto, ele também percebe que fizesse relacionamentos especiais, que ele quer purificar e não deixar que destrua-as. O Espírito Santo nunca vai nos tirar nossos relacionamentos especiais. Ele não quer destruir isso. Ele quer purificar isso, porque por detrás do equívoco, por detrás do medo, ainda é o Filho Santo de Deus que está ali. É um aspecto do Filho Santo de Deus. Então, o Espírito Santo, ele quer purificar esse relacionamento, tornar ele santo. Não importa quão pouco santa seja a razão pela qual tu os fizeste, ele pode traduzi-los em santidade, removendo tanto medo quanto tu lhe permitires. Então, nós já vimos que todo relacionamento especial necessariamente e obviamente vai trazer medo. O Espírito Santo, ele tem a capacidade de curar todo o medo, remover todo o medo, na medida que nós o permitirmos. Como que permitimos isso? Quando abrimos nosso relacionamento para ele. Quando convidamos ele a ser o guia do nosso pensamento sobre esse relacionamento. Aí, o Espírito Santo, ele traduz em santidade. Ele, diante da sua luz, ele retira ou ele desfaz aquilo que era o especial e permanecem os resíduos do amor santo, porque há algo por trás disso que ainda era do amor, porque o ego não sabe amar. Então, havia resíduos de amor e o Espírito Santo os transforma de volta à condição de céu. Todos os relacionamentos. Não há exceção nisso. Então, o Espírito Santo não destrói, ele os torna num relacionamento de céu. Podes, no 5.4, podes colocar qualquer relacionamento sob os seus cuidados e estar seguro de que não resultará em dor se lhe ofereceres a tua disponibilidade para que o relacionamento não sirva a necessidade alguma que não seja do Espírito Santo. Então, todo relacionamento, seja em casamento, seja com filho, seja de trabalho, seja de a quem a gente lembrar de alguma maneira, de parentescos, pode ser até com pessoas que fisicamente não estejam presentes mais nesse plano, mas na nossa memória ainda estão presentes, nós podemos permitir que isso seja transformado num relacionamento santo, se nós não usarmos ele para nossa própria necessidade, como o ego coloca, que é para preencher algo individualmente, e sim permitir que o Espírito Santo dê o seu propósito a esse relacionamento. Ele nos retornará esse relacionamento sem dor alguma. Toda culpa no relacionamento surge do uso que fazes dele. Todo amor do uso do Espírito Santo. Então, cada vez que eu uso um relacionamento, ele vai trazer culpa automaticamente. Cada vez que o Espírito Santo usa, aí ele traz o amor. Isso é imutável, não há como ser diferente. Porque eu individualmente, sou eu com o ego. E aí, automaticamente, vai trazer culpa. No entanto, o Espírito Santo,
ele ainda está 100% consciente do céu. Ele sabe do céu e ele vai trazer essa lembrança de volta. Não tenhas, portanto, medo de abandonar as tuas necessidades imaginárias que iriam destruir os relacionamentos. O relacionamento. A tua única necessidade é a do Espírito Santo. Tudo mais nos é acrescentado. O Espírito Santo sabe que nós, enquanto pensarmos que somos corpos físicos, temos certas necessidades, inclusive de relacionamentos com alguns aspectos, não com todos. E aí o Espírito Santo, ele supre, ou ele traz à nossa memória aqueles a quem precisamos se relacionar, desde que não tenha a ninguém que a gente não aceite, desde que a gente não faça exceções. Permita simplesmente ao Espírito Santo, ele que guia os relacionamentos. Por isso que diz, abandonar as minhas necessidades imaginárias, abandonar que eu sei preencher o que me falta, eu sei com quem eu devo me relacionar para completar a minha solidão, para completar a falta que eu sinto de relacionamento. O Espírito Santo sabe como preencher. Qualquer relacionamento que queira substituir por outro não foi oferecido ao Espírito Santo para que ele o use. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele sabe que todo relacionamento é santo, então não há substituição para o céu. Todo relacionamento traz o céu, traz a lembrança do céu. Então, como que o Espírito Santo, na mente, lembrando de novo, não estamos falando de comportamento, na nossa mente, como que o Espírito Santo iria substituir um relacionamento por outro? Então, se nós acharmos que, bom, esse aqui não deu certo, agora vou esquecer esse aqui, agora vou me relacionar com o outro. O que é isso? Nós ainda estamos na guiança por nós mesmos. E não permitimos que o Espírito Santo seja, que ele faça uso do relacionamento. Não, continuando aqui no 6.2, não há nenhum substituto para o amor. Então, todos os relacionamentos têm potencial para o amor santo. Porque todos os relacionamentos são relacionamentos entre aspectos do Filho de Deus. E o Filho de Deus é uno. A nossa mente é una. Então, todo relacionamento ocorre dentro da própria mente. Então, como que eu deveria temer uma parte da minha mente e querer me unir a outra parte da minha mente? Ainda sou eu comigo mesma. Então, por isso que todo relacionamento tem esse potencial de ser amor. E para isso não existe substituição. Se queres tentar substituir um aspecto do amor por outro, puseste menos valor em um do que no outro. Não só os separaste, como também julgaste contra ambos. No entanto, julgaste em primeiro lugar contra ti mesmo, ou nunca terias imaginado que precisavas de teus irmãos como eles não são. Então, primeiro me julguei separado do todo. Depois que me julguei separado do todo, de Deus, aí eu me julguei agora em falta de apenas alguns aspectos do relacionamento. Mas se eu faço isso, e depois eu vejo que isso não satisfez, e eu busco em outros aspectos e renego esse, eu estou em julgamento, que um vale mais que o outro. E aí já não há mais como isso preencher. Deixa eu ver aqui, a Edith levantou a mão. Sim, eu queria saber se esse relacionamento também se refere a animais. Na nossa mente, é na mente, no relacionamento que nós temos, porque os animais, eles são também na nossa mente, porque uma mente unificada os projetou. Nesse aspecto, se nós vermos os animais separados, ele é um relacionamento especial. Entendi, obrigada. Mas assim, nós temos consciência disso.
o animal, ele como parte nossa, nós dentro do animal, sob esse aspecto, não temos essa consciência, mas nós liberando a nós mesmos no animal, ele também já está liberado porque ele é parte da nossa mente. Então, envolve com o animal, sim. Tanto nosso com o animal, envolve todo o aspecto. Muito obrigada. A Janeide também, não sei se levantou novamente a mão ou se é de antes, está levantada? Da Janeide? Foi de antes. Tá. Então, continuando aqui, completando do 6:6, a não ser que tivesses visto a ti mesmo como alguém sem amor, não poderias tê-los julgado tão semelhantes a ti em carência. Então, primeiro eu me julguei eu mesma sem o amor de Deus, com amor especial, separada, carente. E aí eu julguei meu irmão também, que ele também é separado, que ele também é essa carência. Eu não julguei ele, não olhei para ele e vi o Cristo, a totalidade. Julguei ele separado também. E aí, uma vez julgando ele separado, pensei que ele preenchesse minha parte, e se isso não deu certo, eu tento com outra parte, e isso são julgamentos. Isso são os relacionamentos especiais que o ego nos oferece como um círculo vicioso para nós nunca sairmos fora da roda do relacionamento especial. Quando Jesus está nos convidando para sair desse círculo vicioso, para deixá-lo de lado e para voltar à consciência do amor de Deus, que é o amor do nosso ser, e tudo está incluído nisso. O uso que o ego faz dos relacionamentos é tão fragmentado que ele frequentemente vai ainda mais longe. Uma parte de um aspecto serve aos seus propósitos, enquanto ele prefere partes diferentes de um outro aspecto. Como nós falamos antes, tem tantas formas de amor do ego que um ser preenche. O marido me preenche num tipo de amor, o filho preenche o outro, meu pai preenche de outro, meus amigos de outro, do trabalho do outro, da autoridade, né, preenche outro tipo. Então, o ego, ele nem sequer se satisfaz num só aspecto, ele busca partes diferentes em aspectos diferentes do Filho de Deus. Ele fragmenta enormemente os relacionamentos. Assim, monta a realidade de acordo com seu próprio gosto caprichoso, oferecendo à tua busca um retrato que não é semelhante a nada que exista de real, nada do que nós podemos ver aqui dentro desse composto que o ego fez, se assemelha ao Cristo, à realidade do céu. Pois não há nada no céu ou na terra a que ele se pareça, e assim não importa o quanto busques essa realidade, não a poderás achar, porque não é real. Então, essa figura que o ego completa, que é um ser que é composto de vários tipos diferentes de relacionamentos, isso não existe nem no céu e nem na terra, não funciona em lugar nenhum. Isso é um auto-engano que o ego nos joga para que a gente continue buscando aperfeiçoar nisso e não se dar por conta o quanto isso é uma armadilha, o quanto isso traz culpa, e a culpa nos deixa presa no círculo vicioso. Todas as pessoas da Terra formaram relacionamentos especiais, e embora isso não seja assim no céu, o Espírito Santo sabe como trazer um toque do céu a esses relacionamentos daqui. Então, isso novamente é a boa nova. Embora que no céu não existam relacionamentos especiais, mas aqui, obviamente, existem, ou nós não poderíamos ter vindo numa consciência separada, mas o Espírito Santo, ele não quer destruir isso. Ele quer trazer um toque de céu a esses relacionamentos, porque a culpa é o inferno.
E como a gente viu, é impossível estar ciente de um relacionamento fragmentado e não sentir culpa, então é impossível ter um relacionamento fragmentado e não ter um inferno. O Espírito Santo não quer nos destruir nesse relacionamento. Ele quer nos dar um toque de céu. No instante santo, ninguém é especial, pois as tuas necessidades pessoais não invadem ninguém para fazer os teus irmãos parecerem diferentes. Então, o instante santo é esse toque de céu. O instante santo é um instante que cura a nossa mente, que traz a lembrança do céu. O instante santo, ele reconhece todos os nossos irmãos como iguais, como parte de nós mesmos, e nós, o único Filho de Deus, o Cristo. E isso traz a lembrança do céu. Sem os valores do passado, tu os verias, né, os irmãos, tu os verias a todos como o mesmo e iguais a ti. Então, se nós não tivéssemos essa carga ou essa memória do ego, se nós os víssemos como eles são no instante de agora, nós veríamos o Cristo no irmão. E não como alguém diferente, nós veríamos eles iguais a nós. E também não verias nenhuma separação entre tu e eles. Nós nos veríamos como Cristo novamente, como sendo o amor, o Espírito. E como que há diferença no Espírito? Não existem dois Espíritos. Então, na nossa realidade de ser é um só ser, e nós veríamos nossos irmãos como fazendo parte disso, um aspecto do meu ser. No instante santo, vês em cada relacionamento o que ele será quando perceberes apenas o presente. Porque o presente é o estado constante do que Deus é. Então, se nós não tivermos na nossa concepção nem o passado, e sem passado não há futuro, só no presente, nós obviamente voltaríamos a ter a memória do Espírito Santo, e aí veríamos nossos irmãos como eles de fato são, como Deus os criou, em espírito, em extensão de amor, em amor, o que a realidade deles, e saberíamos que nós somos isso também. Deus te conhece agora. Então, Deus não nos conhece na dimensão do tempo e do espaço, porque Deus só conhece o que é real, e só o agora é real. Então, Deus nos conhece exatamente como somos agora. O que nós conhecemos sobre nós, separadamente, é que é uma falsa projeção do ego, porque essa está baseada no tempo e no espaço. E Deus, ele não se lembra de nada, porque memória significa passado. Então, como que Deus poderia ter memória? Ele não tem memória, ele simplesmente é constantemente. Então, ele não se lembra de nada, tendo sempre conhecido a ti exatamente como te conhece agora. Então, a eternidade é constante e sempre foi e sempre será. E Deus sempre nos conheceu, conhece e conhecerá como conhece agora. O instante santo, ele reflete o seu conhecimento, o conhecimento que Deus tem sobre nós. Isso se reflete aqui no instante santo, trazendo toda a percepção para fora do passado e assim removendo o quadro de referências que construíste para julgar os teus irmãos. Então, retirando todo o quadro de referência, toda a memória do passado, no instante santo se desvanece. No instante santo não há lembrança do passado, porque 100% do nosso julgamento se baseou em cima do passado. E no instante santo não há passado, então não há julgamento algum. E nós reconhecemos o nosso irmão na magnitude que ele é em Deus, e não na pequenez do ego. Uma vez que ele se tenha ido para julgar, uma vez que ele tenha, aqui nós já terminamos no 9.6, a intemporalidade do Espírito Santo só é encontrada aqui.
Então, só no instante santo, a intemporalidade, transcendendo o tempo. Dentro do tempo, nada para o tempo, a não ser o instante santo. O instante santo transcende o tempo, ele não está limitado às leis do tempo, porque ele é fora do tempo. Ele vem do Espírito Santo. E por isso que a intemporalidade ela é encontrada aqui, no instante santo. Pois no instante santo, livre do passado, vês que o amor está em ti mesmo e não tens necessidade de olhar para fora e arrancar culposamente o amor de onde pensavas que ele estivesse. Então, o ego, ele diz que eu preciso buscar o amor fora de mim para completá-lo. As duas metades, eu preciso completá-la. Isso o ego ensina. No instante santo, eu sou todo amor, porque Deus é. Se Deus é, eu sou. Tudo é parte do amor, é parte de mim. Não há um aspecto separado de mim. Então, e tudo e todos estão incluídos nisso. A lembrança da totalidade do Filho de Deus está no instante santo, está nessa volta dessa consciência. Todos os teus relacionamentos são abençoados no instante santo, porque a bênção não é limitada. Então, justamente porque no instante santo eu sou esse amor que não é limitado ao ser que o ego disse que é essa projeção separada de físico e intelecto, que a gente chama de personalidade pessoal aqui. Quando eu sou só o amor, eu sou o todo. Se eu sou o todo, o que eu trago aqui para dentro do sonho? A bênção para todos. O instante santo abençoa a todos. Ele não deixa um aspecto do Filho de Deus de fora, porque ele é uma bênção na totalidade. A totalidade não sabe ser parcial, não sabe se doar a uma parte e se resguardar em outra. Então, a totalidade é total, a bênção é assim. Por isso que todos os relacionamentos são abençoados no instante santo. No instante santo, a filiação ganha como um só e unida na tua bênção, ela vem a ser uma para ti. Una para ti. Então, toda a filiação, todos os aspectos que o ego me mostrou como separados, no instante santo, além de serem abençoados como um só, na minha consciência eles são reconhecidos como unas a mim, ao meu ser. Não há mais eu e outro, só há o Cristo. E a minha consciência, ela se alegra nos relacionamentos das outras partes de mim mesmo. Os relacionamentos que me fazem feliz, no instante santo. O significado do amor é o significado que Deus deu a ele. Então, nada do que o ego inventou, nada do que nós, no nosso sonho de culpa, pensamos que era, define o amor. Só o significado que Deus lhe dá é que tem real significado. Dá ao amor qualquer significado que não seja o de Deus e será impossível compreendê-lo. Então, o amor especial que o ego prega, como que ele pode ser compreendido? Porque lhe falta aquilo que o torna amor, que é a completeza, que é o total, que é a unicidade. Deus ama cada irmão como ele te ama, nem mais nem menos. Ele ama cada um como um igual a mim. Ele precisa de todos igualmente e de ti também. Deus seria incompleto se nós faltássemos a ele. Nada do que é real pode faltar a Deus, e a nossa mente é real, nosso ser é real. Então, se nós faltássemos, ou se um irmão faltasse, Deus seria incompleto, e isso é impossível. No tempo, te foi dito para ofereceres milagres, segundo a minha orientação, e deixar o Espírito Santo trazer a ti aqueles que estão te buscando. No entanto, no instante santo, te unes diretamente a Deus e todos os teus irmãos se reúnem em Cristo.
Então, no tempo, na nossa jornada de volta à sanidade, aqui no tempo, Jesus nos pede para oferecer milagres. O que o milagre é? Ele é o resultado de um instante santo, ele é o resultado de um perdão. O milagre é aquilo que vem em decorrência do reconhecimento da unicidade. Então, aqui, no tempo, o Espírito Santo traz a nós aqueles a quem nós devemos encontrar para oferecer milagres, e não condenação. Então, e sim milagres. Já fora do tempo, na eternidade, como ele colocou aqui, no instante santo, aliás, não fora do tempo, mas fora do tempo, no instante do instante santo, nós nos unimos diretamente a Deus como Cristo. No instante santo, ele reconhece a nossa unicidade do irmão como sendo Cristo. Então, no tempo, nós nos relacionamos com o irmão, oferecendo-lhe a cura, oferecendo-lhe milagres. No instante santo, nesse instante, nós nos unimos a Deus como Cristo, e não mais como um aspecto separado. Então, no tempo, como um aspecto separado, eu ofereço os milagres ao meu irmão, porque ele é parte de mim. No instante santo, eu volto a me relacionar com Deus como Cristo. No entanto, como Cristo, no 10:9, aqueles que estão reunidos em Cristo não estão de forma alguma separados. Então, no instante santo, eu me relaciono com Deus, mas não mais como um ser separado, como o Cristo. Pois Cristo é o ser que a filiação compartilha, assim como Deus compartilha seu ser com Cristo. Então, o Filho único de Deus é o Cristo, a qual toda filiação compartilha. Então, o Cristo é nossa verdadeira identidade. E todos aqueles a quem no tempo nós vemos como seres separados, seja animal, seja toda forma de vida vegetal, toda forma de vida separada que nós vemos no tempo, o ser, a vida dele pertence, ou ela faz parte do Cristo. E o Cristo, ele se relaciona como um todo com o Pai. Pensas que podes julgar o ser de Deus, o Cristo? Nós podemos julgar, nós, como um aspecto separado, podemos julgar o Cristo? Deus o criou além do julgamento, em função da sua necessidade de estender o amor. O amor, para ser amor, ele precisa estar em constante doação. E para isso, Deus se estendeu ao Cristo, Deus criou o Cristo. E o Cristo, como ainda está incontido em Deus, ele não pode ser separado. Então, como que eu posso julgar o Cristo? Se ele pertence à totalidade de Deus. Com amor em ti mesmo, não tens necessidade alguma a não ser a de estendê-lo. Então, isso é a criação no céu. Se o meu ser está repleto do amor, a minha consciência volta a reconhecer o amor, eu só tenho uma necessidade: estender o próprio amor, ou seja, criar como Deus criou. Por isso que nós, no céu, somos co-criadores com Deus. No instante santo, não existe conflito de necessidades, pois existe apenas uma. Pois o instante santo alcança a eternidade e a mente de Deus. E é para lá que o amor tem significado, e é apenas lá que o amor tem significado, e apenas lá pode ser compreendido. Então, no instante santo, nós só temos uma necessidade: voltar a estar cientes. O instante santo traz isso automaticamente, do amor de Deus. Nós, lembrando do amor de Deus, nós lembramos de quem nós somos, porque nós somos o amor de Deus. E lembrando quem nós somos, toda a lembrança de todo o Cristo, de toda a filiação, de todos, volta
à nossa memória. Então, essa completeza, o instante santo nos traz. Então, o Espírito Santo, ele quer substituir todo relacionamento especial, como eu disse antes, ele não quer destruir o pouco que nós fizemos, que é um relacionamento especial. Ele quer substituir o pouco limitado por relacionamento santo, como uma feliz oportunidade de trazer o instante santo e a lembrança do amor de Deus, porque isso é a nossa salvação, e não o amor especial, o amor parcial que o ego nos traz. Então, esta é assim, a relação do Espírito Santo com os relacionamentos especiais. Não destruí-los, mas torná-los santos, para que a volta do amor de Deus retorne às nossas consciências através desse relacionamento, que antes havia sido feito de forma especial e limitada, e agora passa a ser santo. Então, com isso, nós encerramos aqui essa nossa parte do Instante Santo e os relacionamentos especiais. E semana que vem nós temos o Instante Santo e as leis de Deus. E depois, continuação desse maravilhoso capítulo do Instante Santo. Temos agora a nossa horinha de interação. Deixa eu ver aqui no chat se temos alguma coisa hoje. Deixa eu só ver. Cadê? Aqui. Não, eu acho até não. Alguém gostaria de usar a palavra? A Janeide levantou a mão. Eu acho que essa aula assim, foi belíssima, né? Assim, sobre o instante santo, porque a gente é acostumado com esse amor, né? O amor do ego. E eu lembro que quando eu comecei num curso de milagres, no grupo de Natal, então já foi na lição 127 que ele diz que não há outro amor exceto de Deus. E lá fala que a gente acredita que possa ter outros tipos, né? Como a gente é acostumado a ter. Até a própria Bíblia fala do filia, do ágape, do eros, e que o amor não, o amor verdadeiro, ele não sofre. Eu lembro, questionei como não sofre, uma mãe sofre com o filho, o amor do esposo, você também sofre. Aí ela disse, não, mas isso foi o homem que criou. O amor de Deus é um... A culpa, né? A culpa... Isso, não sofre. Então, quando eu li, assim, aí, relacionamento especial, achava que era o correto. Aí depois o relacionamento santo, que vem a ser um relacionamento santo. Eu lembro que na época eu disse assim para o meu esposo, eu quero transformar esse relacionamento especial no relacionamento santo. Aí ele disse, o que será isso? É sem sexo? Aí eu disse, não, não. Aí hoje, né, quando você falou assim, que o relacionamento santo é você tirar a dor, né? Um toque de céu dentro de um relacionamento especial. Então, isso é uma maravilha, né? Trazer isso para dentro de um relacionamento especial, você olhar para aquele teu companheiro, para o teu filho e ver o Cristo nele, não só nele, mas em todos os relacionamentos. Sem culpa, Todos os relacionamentos. Cadê o medo do mundo se todos os relacionamentos são santos? Não é isso, Janeide? Ter medo de quem e do quê? Em todos os relacionamentos santos. Isso, até parece um pouco impossível a gente olhar assim e dizer, como não vai trazer medo, né? Mas quando você traz o Espírito Santo, entrega para ele, parece incrível, assim, você já começa numa paz e aquilo ali vai passando. Essa semana eu entrei no ônibus e conversando com uma mulher, então eu lembrei do Instante Santo, então olhei para ela
vendo Cristo. Aí ela olhava assim, ela dizia, nossa, como você passa paz. Então, mesmo sem falar nada, assim, ela já estava sentindo, né? Então, é na mente a gente olhar para o próximo e ver o outro mesmo novo, sem julgamento algum. Isso é muito Exato, porque o confortante. relacionamento é da mente, né? Ele não é o comportamento da fala, isso não é um relacionamento, é a mente, a comunicação da mente. O ego usa ela através do comportamento da fala para separar, o Espírito Santo usa, do mesmo que nós fizemos, para voltar de novo à lembrança da mente, da santidade da mente do próprio Deus. Maravilhoso isso. Um prende e o outro liberta, né? Exato. E outra coisa, como tu disse, pode até parecer meio impossível. Como que eu posso transformar um relacionamento santo, né? É tão acima, é tão maravilhoso, como que eu posso fazer? E eu não posso fazer mesmo. Só o Espírito Santo pode fazer. Por isso que ele disse na nossa lição de hoje, né? Toda a culpa vem do meu relacionamento, toda a paz vem do relacionamento do Espírito Santo. Então, não posso mesmo fazer, mas o Espírito Santo pode. Pode. Na medida que nós permitirmos a Ele, nessa medida Ele nos dá isso. É essa mensagem assim, principal que Jesus tem para nos dar hoje. Tá, obrigada. Obrigada, Janeide. Mais alguém gostaria de trazer alguma interação? Caso contrário, pessoal. Oi, aqui a Edith. Sim. Então, Índia, eu tenho algumas dúvidas. A gente tem que ficar constantemente entregando esses relacionamentos com o Espírito Santo, ou uma vez que entrega, ele já transforma e não precisa mais voltar a isso? Cada aspecto de medo é um potencial para nós nos lembrar de entregar ao Espírito Santo. A frequência que a gente vai entregar os aspectos quando o medo nos pega e nos lembrar do Espírito Santo é a velocidade com a qual nós queremos nos voltar a lembrar de quem nós somos em Deus. Então, obviamente que no comportamento ainda a gente não tem essa lembrança constante, porque a lembrança constante, ela é o próprio céu. Ela transcende, é impossível estar constantemente com o Espírito Santo e ainda acreditar que é um corpo. Em algum momento eu tenho que voltar a acreditar que sou um corpo, porque o corpo não existe. Então, como que ele pode funcionar? Graças à minha mente que acredita que ele é. Então, a gente acaba voltando. Mas como que isso vai se curar? Como que vai chegar aquele momento que eu vou largar totalmente ao ego, praticando esses instantes santos? Na medida que eu quero me libertar e ser feliz, eu vou praticar cada vez mais, a cada vez que eu sentir necessidade. O próprio Espírito Santo, se nós lhe permitirmos, ele nos indicará quando é necessário vir no instante santo. Porque não seria nem sequer prático, porque nós ainda temos necessidades aqui físicas, ainda precisamos do corpo como sala de aula, e como eu digo, um corpo não pode existir sem a nossa consciência de que, porque o corpo não tem vida em si, é a nossa consciência que lhe dá a vida. Então, como sala de aula, nós precisamos, e se eu estou ciente do corpo, não estou ciente do Espírito Santo, mas não há condenação por isso. E sim, é uma oportunidade de desfazer a culpa que isso traz. Então, a cada vez que eu sinto culpa, o próprio Espírito Santo nos traz o pensamento de quando nos voltarmos a Ele em busca do instante santo. Nem isso cabe a nós decidir. Até isso nós podemos deixar na mão do Espírito Santo, quando, na última lição do livro, ele deixa isso bem claro. Quando precisar ter voltar a minha mente a ti, tu me darás esse pensamento. É muito perfeito. Obrigada. Obrigada, Edith. Mais alguém?
Caso contrário, pessoal, eu agradeço essa participação de vocês e agradeço mais uma vez, então, a Jesus por nos trazer esse material. E eu vou encerrando aqui a gravação